si, o que é que acha? Foi uma renúncia oportuna e uma indicação, digamos, também assertiva? Bem, a pergunta é, será que foi mesmo uma renúncia que foi tomada por sua livre iniciativa ou foi obrigada a sair do poder e para dar espaço a esse jovem político francês que é uma espécie de pupilo de Emmanuel Macron, porque, enfim, não é de todo aceitável ou, digamos assim, não é de todo compreensível que uma primeira-ministra que conseguiu sobreviver às manifestações durante a aprovação da lei da reforma, a lei foi aprovada, ficou no poder desde então e, de um momento para o outro, depois de 6 meses, se demite das funções. Parece haver uma espécie de demissão forçada para dar lugar a esse jovem pupilo de Emmanuel Macron, porque ele, em função de uma espécie de charme político que ele foi mostrando, conseguiu atrair uma espécie de aceitação popular. Porque a política, hoje em dia, é mais uma espécie de charmes políticos, charmes ofensivos, mesmo se, do ponto de vista de conteúdo, o político não tenha nada, mas hoje, se o político tiver um penteado que atraia, ou, enfim, uma maneira de vestir-se que seja agradável a todos, parece ter lugar na política. Quer dizer, vamos ver o que é que de concreto vai trazer, porque, do ponto de vista da substância, não há muito que ele possa fazer que a anterior primeira-ministra não podia ter feito. Imaginemos, no caso concreto, a reforma imigratória. Esta reforma imigratória é do atual ministro do Interior e é uma reforma que tende a piscar o olho aos partidos da direita. A reforma que o mesmo atual primeiro-ministro adotou enquanto ministro da Educação, que proibiu a utilização de burcas ou véus muçulmanos nas escolas públicas francesas, também é uma reforma que tende a piscar o olho para os partidos de direita. Mas isto aconteceu enquanto ele era um simples ministro da Educação sob tutela da atual primeira-ministra dimissionária. Ou seja, do ponto de vista da substância, não há nada que ele possa fazer que a ministra dimissionária não podia ter feito. Mas agora, o que é que terá motivado essa sua indicação? Há várias leituras que podem ser feitas. A primeira é, como disse Wellington, tentar acolar a sua popularidade à popularidade do presidente Emmanuel Macron e do partido Renaissance. A segunda leitura é fazer com que essa sua linha, mesmo sendo ele um liberal, mas a política de direita, possa fazer com que os eleitores de direita francesa possam eventualmente olhar nele como uma espécie de alternativa a Le Pen. E a terceira leitura é que haverá eleição europeia e os partidos de direita no todo o espaço europeu, não só em França, têm uma aceitação maior, colocando no cargo do primeiro-ministro um jovem que, mesmo sendo liberal, tende a ter inclinações à direita, poderá eventualmente trazer alguns votos ao partido de Emmanuel Macron, que é um partido de centro-esquerda, mesmo se, como dissemos, a sua política parece ser mais um partido de centro-direita. De resto, a França vai acolher os Jogos Olímpicos este ano, terá eventualmente a tarefa de fazer com que esses Jogos Olímpicos tenham o sucesso que merece, tendo em conta essa sua capacidade de atrair os jovens. O verão é um período que atrai muitos turistas para a França, sendo ele um primeiro-ministro que também é homossexual, poderá atrair uma grande franja dos homossexuais e de outros jovens, dos chamados millennials, para a França, para poderem gastar milhões de euros e alavancar, de certa forma, a economia francesa. Ou seja, é mais uma decisão de Estado político, com vista a fazer com que a França tenha essa perspectiva de um país, sob a liderança de Macron, mais progressista, mais do ponto de vista das políticas concretas utilizadas até agora, a todas até agora parece ser mais um primeiro-ministro
semelhante a Le Pen do que um primeiro-ministro liberal que podia ser mais próximo a Mélenchon. Porque também depois aqui uma nota importante a dizer é que no seio da Assembleia Francesa, do Parlamento francês, o partido de Emmanuel Macron não tem a maioria absoluta. A sua provável aceitação no Parlamento deverá passar também por acordos, né, parlamentares com os outros partidos de esquerda, eventualmente com qualquer partido de direita simpatizante das suas políticas, para que veja a sua nomeação aceita. A ver, vamos o que poderá trazer, sobretudo no que toca à sua política externa, mas também porque os primeiros-ministros franceses, ao fim e ao cabo, não têm um grande poder executivo, porque esse poder depois é repartido também com o próprio presidente, no caso concreto, o presidente Emmanuel Macron. Mesmo com todo este conjunto de possibilidades, vários Estados poderiam influenciar o fim deste conflito, não tomarem a peito esta situação. Este conflito vai durar, mesmo ao nível da faixa de Gaza, e até, como já temos vindo a dizer, pode alastrar-se para outros países vizinhos à faixa de Gaza e a Israel. Mas, para não falar sempre tudo do mesmo, gostaria de trazer aqui alguns elementos importantes sobre esta visita do secretário de Estado dos Estados Unidos ao Medio Oriente. No que toca à política interna e à percepção da sociedade estadunidense sobre esta política e a retórica dos Estados Unidos em relação a Israel e em relação também à faixa de Gaza. Houve, antes da sua deslocação para o Medio Oriente, uma autodemissão de um alto funcionário do Departamento de Educação do governo de Joe Biden, criticando uma espécie de ambiguidade da administração em relação à preservação da vida dos habitantes da faixa de Gaza. E em outubro do ano passado, um outro alto funcionário do Departamento de Estado demitiu-se pelo facto de o governo dos Estados Unidos ter aprovado o envio de armas para Israel. E também tem havido manifestações de outros funcionários, mesmo da administração Biden, contra essa posição um tanto quanto perdulária em relação a este conflito no Médio Oriente, envolvendo Hamas e Israel. E agora também começa a haver, mesmo ao nível de outras capitais europeias, uma espécie de dúvidas ou quase certezas sobre se, de facto, o que Israel está a fazer não possa constituir um crime de guerra e crime contra a humanidade. Acho que foi hoje ou ontem, a vice-primeira-ministra da Bélgica disse, inclusive, que a Bélgica precisava seguir os passos da África do Sul para apresentar os procedimentos junto do TJ em relação à provável violação destes princípios de guerra internacional, guerra entre os Estados, sobretudo na preservação da vida dos civis. E também o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido, interpelado pela Comissão de Relações Exteriores do Parlamento Britânico, também terá suscitado dúvidas se, de facto, o que está a acontecer aí não poderia constituir uma violação do direito internacional, sobretudo no que toca à preservação da vida das populações civis da faixa de Gaza. Ou seja, começa a haver aqui uma preocupação importante, quer ao nível da sociedade civil, quer também de alguns governantes, sobre se o que o governo de Israel está a fazer não possa ter constituído esta violação do direito humanitário e também das normas de Genebra sobre a condução da guerra e a preservação da vida dos habitantes. Agora, se essas forças todas se unirem, se houver um amplo movimento internacional, quer da sociedade civil, quer dos governos mundiais, isto poderá ser uma grande força que poderá pressionar o governo de Israel a tomar uma posição mais comedida no que toca ao seu direito de resposta pelos ataques que sofreu no passado dia 7 de outubro. Mas se cada um agir de forma isolada, isso mostra também uma certa fragilidade e quase que um cartão verde para que Israel continue a fazer o que está a fazer na percepção dos vários
organismos internacionais, segundo os quais estaria a violar estes direitos humanitários internacionais. Agora, em relação, por exemplo, ao continente africano, há também posições muito ambíguas. Há países que não dizem nada, não dizem nem sim nem não, no momento em que precisavam de tomar uma posição. Há outros que são mais abertamente contrários a essa posição de Israel, sobretudo os países muçulmanos do norte de África, e há outros que estão marcadamente a favor da intervenção de Israel na faixa de Gaza, mesmo se isso comporte, na visão dessas organizações internacionais, uma violação do direito humanitário e a colocação em perigo da vida das populações da faixa de Gaza. Ou seja, o continente africano, quase que o único país que nessa altura tem posições bastante encorajadoras é a África do Sul, que inclusive até, como dissemos, está a suscitar constitui-se quase que um modelo a seguir da parte de outros países do bloco ocidental. Se não houver esta pressão internacional, mesmo até sobre os Estados Unidos, esta questão, como disseste bem na pergunta, poderá continuar, ou seja, este conflito poderá continuar e durar mais tempo e vitimar muito mais civis do que já vitimam até agora, porque, como se vê, a cada dia que passa, o número de vítimas mortais aumenta, não é? Claro que, na visão de Israel, esses dados são contados por Hamas, não são números, digamos assim, aceitáveis, mas são os números que vêm cá para fora, mesmo a mídia ocidental, são números que usa para falar das vítimas concertadas até agora dessa intervenção de Israel na faixa de Gaza como retaliação de ataques que sofreram no passado dia 7 de outubro.